Olá, querido amigo ouvinte. Eu quero, através deste vídeo, trazer uma rica promessa da parte do nosso Deus para a tua vida, que fica em João 14, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, que nos diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido amigos, é assim. Essa promessa foi feita justamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo há mais ou menos 2000 anos atrás, né? Quando ele estava aqui na terra, né? Que ele veio cumprir sua grande missão, que seria morrer por nós pecadores. E muitas vezes você pergunta: por que Jesus teve que vir até a terra, sendo ele santo, sendo ele filho de Deus? Eu vou te responder. Quando Deus criou os primeiros seres viventes, seres humanos aqui na terra, como Adão e Eva, Deus fez homens perfeitos, Deus fez homens santos. Mas quando Deus ele fez o homem com livre-arbítrio, né? E o homem, ele usou esse livre-arbítrio que Deus deu para desobedecer a Deus. E com a desobediência veio o pecado, né? E com o pecado veio a separação do homem e Deus, né? Porque Deus é santo, né? Deus não habita em lugares impuros, né? E sabemos que, né? O pecado, ele pertence ao próprio Satanás, ao inimigo de nossa alma. Foi ele mesmo que induziu o homem a desobedecer a Deus. E quando o homem desobedecer a Deus e obedeceu a ele, o próprio Satanás ele passou a ter direito, né, a todo ser vivente, a toda alma, né? E com o pecado também vem as consequências ruins, porque todas as coisas ruins que acontecem na vida do homem, do ser humano, é consequência do pecado. E a partir daí, né, toda alma de todo ser vivente já tinha um destino: a condenação eterna, a morte eterna. Mas Deus, com sua infinita bondade, com sua grande misericórdia e amor e perdão pela sua criação, Deus decidiu a resgatar de novo a humanidade para Ele, até porque Deus ama a sua criação. E aí entra essa palavra que em Romanos, no seu capítulo 3, seu versículo 23, nos diz: porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam separados de Deus por causa do pecado. A palavra de Deus diz que Deus olhou do alto céu, não encontrando o justo para a salvação da humanidade. Foi preciso enviar seu Filho Jesus Cristo, o Santo, o Perfeito, para vir morrer pelos pecadores. Tinha que ser um sangue de um perfeito, de um santo, para ser derramado, para nos tirar da condenação eterna, da morte eterna, para a vida eterna. Por isso que Jesus teve que vir. E Jesus veio, querido, né? Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no seu versículo 13 e 14, nos diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a palavra diz: Jesus não foi concebido pelo pecado, mas sim pelo próprio Espírito Santo. A palavra diz que ele era verbo e o verbo se fez carne. O verbo é a própria palavra. E foi preciso Jesus se tornar em carne para vir aqui ao mundo,
Jesus, ele nasceu, ele cresceu como um ser humano normal, mas a palavra diz que ele era 100% Deus, 100% homem. E quando Jesus alcançou, né, atingiu a sua maioridade, a sua maturidade, a sua fase adulta, ele começou seu ministério aqui na terra, né? E foi quando Jesus ele curou o enfermo, ele ensinou a palavra de Deus, ele instruiu o homem conforme a palavra de Deus, né? Ele discipular os seus discípulos para que quando ele partisse para o Pai, a obra continuasse aqui na terra. E antes dele cumprir sua grande missão, ele nos fez aqui essa promessa que vamos compreender, essa promessa maravilhosa para a nossa vida. Onde ele começa a dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Turbar, quando Jesus começa a dizer, não se turbe o vosso coração, ele quer dizer, não confunda seu coração. Né? Por que confundir? Porque há muitas palavras, né, contrárias à palavra de Deus. Que muitos ficam dizendo, isso é engano, isso é mentira, isso é invenção do crente. Que Jesus não vai voltar, que Jesus não vai retornar. Há muito tempo eu ouço falar nisso. Outros dizem, morreu, acabou. Mas não é assim, querido. Aqui, né, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no seu versículo 14, nos diz assim, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então a palavra já está confirmando, quando o Evangelho desse reino, quando a palavra de Deus for pregada em todas as nações, em todos os povos, em todas as pessoas, aí virá o fim, porque ninguém se dirá por inocente, porque nós podemos ver que a palavra, o Evangelho se expandiu, o Evangelho está nas rádios, nas televisões, na internet, os Evangelhos estão nos bairros, tem muitas igrejas aí pregando a palavra de Deus, tem muitos pregadores fazendo culto ao ar livre, pregando, né, a pregação da salvação. Então hoje podemos ver que esta palavra já está para se cumprir, né? O Evangelho se expandiu, porque Jesus não terá ninguém por inocente naquele grande dia. Pelo menos uma vez tem que ter ouvido falar da salvação, tem que ter ouvido de falar do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Como já diz lá no Evangelho de João, no seu capítulo 3:16, que nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a palavra diz para que todos aquele que nele crê, está se referindo a todos. Então a salvação é para todos. Deus não fez acepção de ninguém. Quando Deus enviou seu Filho Jesus, foi para morrer para todos, para que todos venham alcançar a salvação. E Jesus continua dizendo, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Então Jesus já está afirmando, olha, se não fosse verdade, eu não estaria dizendo essa promessa, prometendo, né? Esta promessa, né? Porque quem promete é fiel para cumprir. Porque lá mesmo no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no seu versículo 35, o próprio Jesus ele já diz, passará céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Ele já está afirmando que a palavra dele se cumpre, como esta promessa se cumprirá em nossas vidas. Então, ele disse, se não fosse assim, ele não teria dito, ele ia preparar lugar. E ele continua dizendo, se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos elevarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Querido amigo, isto é maravilhoso. Jesus está dizendo, se ele for preparar lugar, ele voltará para nos levar para ele mesmo, para onde ele estiver, estejais nós também. Hoje, nós poderemos sentir Jesus, apenas sentir ele, através do seu Espírito Santo, porque ele é Espírito. Mas quando esta promessa se cumprir em nossas vidas,
quando estivermos aqui nesta morada eterna, nós apenas não vamos sentir Jesus, mas vamos também poder o vê-lo com nossos olhos. Nós vamos também poder o tocá-lo com as nossas mãos. Nós poderemos estar lado a lado com Jesus, nós poderemos conversar com Jesus, nós poderemos abraçar Jesus. Isso é um privilégio para todo, querido. Ele continua dizendo: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé, um dos discípulos, perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele já está afirmando, querido, que ele é o caminho. Ninguém vai a Deus senão por ele. Ninguém chegará à salvação senão por ele. Ninguém conquistará esta morada aqui eterna senão por ele, que ele é o caminho que nos conduz a essas bênçãos, a essas riquezas. Não é por João, não é por Maria, não é por José, não é por ninguém, querido. A salvação vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo já disse. Porque só Jesus estava em condições de morrer por cada um de nós, porque a própria palavra já confirma. Porque todos os pecados estavam separados de Deus, todos que estavam debaixo do céu pecaram. Precisava de um sangue, de um justo, de um perfeito, né? Então, como a palavra já confirma aqui no livro de Atos, seu capítulo 4, o seu versículo 12, nos diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A palavra está confirmando. Nenhum outro há salvação a não ser Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Então o que eu quero te dizer através deste vídeo, querido, você que ainda não se decidiu, você ainda que não abriu o coração para Jesus, apressa-te, porque Jesus está às portas. Nós podemos ver aí, nós que conhecemos a palavra de Deus, podemos ver que o cumprimento de Deus acontece a cada dia. Se cumpre a palavra de Deus dia após dia. Nós podemos ver rumores de guerras, terremotos, maremotos, né? Pai contra filho, filho contra pai. Muitas pestes, como estamos vivenciando esse coronavírus, como muitas outras pestes, vírus que já vieram. Tudo isso, querido, é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus está retornando e nós que temos esta missão de pregar o evangelho a toda criatura, estou aqui através deste vídeo para te alertar. Né? Jesus diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus ele não invade, ele pede permissão. Basta você abrir a porta. Eu quero te dizer que Jesus já fez a pior parte, que foi morrer por nós. O que cabe a nós agora é abrir a nossa vida para Ele, é aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Onde diz lá em Romanos 10, 9 e 10, se com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crer para a justiça. Então você apenas só tem que fazer isso. Aceitar o Senhor Jesus Cristo na tua vida como único, suficiente, Salvador e Senhor, né? E viver a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, servir a Deus. É apenas isso, querido, né? Dê uma oportunidade de vida à tua alma, né? Para naquele grande dia de Jesus retornar, você também ser herdeiro dessa riqueza, dessa promessa da salvação, desta morada eterna, onde a palavra diz que Deus enxugará a lágrima de todos os rostos, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pecado, porque nós seremos santos. A Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória, seremos perfeitos, lá não existirá mais a morte, porque a vida será eterna. Então eu te digo,